Aleluia. Eu quero orar com você, em nome de Jesus. Eu queria que você nesse momento orasse e dissesse assim: Senhor, eu quero ser tocado pelo Teu Espírito. Sabe, que você possa dizer isso: Senhor, eu quero que o Senhor mova na minha vida. Eu quero que o Senhor transforme a minha vida. Eu quero que o Senhor fale comigo hoje. Eu quero que o Senhor mexa com a minha estrutura. Tantas coisas que acontecem para que Deus não mexa, Deus não trabalhe em nossa estrutura, para que o Espírito Santo não fale conosco. Mas eu quero pedir a você, em nome de Jesus, que você nesse momento peça: Espírito Santo, vem falar comigo. Espírito Santo, eu quero sentir tua presença. Espírito Santo, eu quero sentir a tua glória. Que você possa, nesse momento, em nome de Jesus, pedir isso ao Senhor. Pedir ao Senhor que possa trabalhar na sua vida. Deus amado, eu quero te pedir por essa igreja, Senhor. Eu quero te pedir por cada pessoa que veio aqui e que possa ser, Senhor, nesse momento tocada pelo Teu Espírito. Não faz, Senhor, com que as nossas emoções nos façam esquecer da Tua presença, mas que a Tua presença modifique as nossas emoções, que a Tua presença, Senhor, seja viva em nossos sentimentos. Vem fazer esse sentido, Senhor, essa noite em minha vida. Vem mudar, vem tocar em lugares profundos, vem fazer, Senhor, o que eu sozinho não posso fazer. Vem mover, Senhor, no que eu sozinho não posso mover. Eu me rendo a Ti, Senhor. Eu me rendo a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Hoje eu quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, em nome de Jesus. Primeira Samuel, capítulo 3. Você encontrou? Amém? 1 Samuel capítulo 3. Assim diz a palavra do Senhor. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos começavam a escurecer a ponto de não poder ver, e tendo deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada do Senhor se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamastes. Mas ele respondeu: não te chamei, torne a deitar-te. E ele se foi e deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamastes. Mas Eli disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifesta a palavra do Senhor.
O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez, e esse se levantou e foi a Eli, e disse: eis-me aqui, pois tu me chamastes. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: vai, deita, se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das vezes anteriores: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Sabe? Que texto, né? Que visão. Se nós formos olhar, se nós formos caminhar um pouco antes desse momento, Samuel já foi gerado com a promessa de trabalhar no templo. Vocês lembram? A mãe dele não podia ter filhos, não tinha filhos, e teve a promessa, e ela disse: meu filho vai ser entregue ao serviço do templo. Então, quando a gente vai um pouco antes, Samuel já é consagrado ao Senhor. Samuel já é consagrado ao Senhor antes de nascer. Samuel já andava no templo antes de nascer. E a mãe dele já via o consagrado ao serviço do templo antes dele nascer. É importante também dizer essa noite que Samuel não fazia parte dos parentes de Eli. Samuel, por natureza, não tinha direito ao sacerdócio. Ele não era da linhagem de Arão. Ele não serviria como sacerdote, porque a linhagem dele era outra. Samuel estava ali no templo para servir, mas não como sacerdote, porque quem servia como sacerdote era Eli, os seus filhos e aqueles que adivinham da linhagem de Arão. E aqui nesse texto fica bem claro Deus tentando falar exclusivamente e especificamente com Samuel. E hoje eu quero falar sobre isso com você, né? Hoje eu quero falar com você sobre ouvir Deus. Ouvir Deus, porque Deus está falando. Eu posso ouvir um amém? Deus está falando. Eu tenho que estar atento, os meus ouvidos têm que estar atentos para ouvir, porque Deus está falando. O que acontece aqui, o que é descrito aqui, é esse movimento de Deus. Eu quero lhe dizer, em primeiro lugar, que toda comunicação, que toda fala de Deus, que todo movimento de Deus nunca parte da terra para os céus, mas todo o movimento de Deus sempre parte dos céus para a terra. Foi Deus que escolheu falar com Samuel. Foi Deus que escolheu revelar coisas para o Samuel. E assim também é conosco. Deus está a todos os momentos querendo nos revelar verdades. E nós temos que estar atentos a ouvir e a entender essas verdades. E quando eu leio esse texto, eu me lembro imediatamente de uma história que era contada há um tempo atrás, quando eu era novo convertido em Mirandiba. Veja, em Mirandiba nunca estourou uma barragem, mas já se contava essa história. Eu acho que se aplicava melhor a Ibimirim. Diz que tinha um senhor que tinha uma casa abaixo de uma barragem. E tá bom, ele estava lá naquela casa tranquilo e houve a notícia que a barragem iria estourar. E logo vieram a defesa civil tirando todo mundo. E aquele senhor era crente. E ele disse assim: Marcelo, não, eu não vou sair, Deus vai me livrar. Deus vai me livrar dessa grande tragédia. E depois, algum tempo depois, já veio, em vez da defesa civil, já vieram os bombeiros, já vieram naqueles barcos pequenos, porque a água já estava na metade da casa e os bombeiros tentaram a todo custo levar aquele senhor, e aquele senhor não saiu de onde estava, e ele continuava a repetir: eu não vou sair porque Deus vai me livrar dessa grande tragédia. Passaram-se algumas horas, os bombeiros já vieram em lanches, porque a água estava cobrindo a casa. E aquele senhor, mais uma vez, rejeitou a ajuda. E disse assim: eu não vou, porque o meu Deus vai me livrar dessa tragédia. No final da história vocês já sabem, né? Ele morreu afogado. E quando chegou no céu, que ele era crente, ele foi reclamar com Deus.
Senhor, tanto que eu confiei em Ti, tanto que eu me pus confiante em Tua presença, e o Senhor não me socorreu. E Deus disse: filho, por 3 vezes eu mandei os meus anjos para te livrar, mas você não ouviu nenhum. Por 3 vezes eu me movimentei para lhe livrar daquela grande tragédia, e você não ouviu ninguém. Sabe? Quantas vezes Deus tem se movimentado para nos livrar de grandes tragédias, quantas vezes Deus tem se movimentado para que ouçamos a sua voz, e nós temos continuado com os nossos ouvidos fechados, com o nosso entendimento travado à voz de Deus, com o nosso entendimento completamente fechado àquilo que Deus quer para as nossas vidas, ou aquilo que Deus sonhou para as nossas vidas. Nesse caso aqui específico, Deus já havia dito para Eli que iria pôr a casa dele em juízo, porque Eli estava velho, estava ficando cego. Os filhos de Eli não tinham responsabilidade com o templo, pelo contrário, os filhos de Eli faziam o que era mal perante o Senhor e perante a sua lei, e Eli não os repreendia devidamente, Eli não os repreendia nos momentos certos, e por conta disso, pode segurar ele, filho? E por conta disso, porque Eli não repreendia os seus filhos, porque Eli não endireitava a sua casa ao serviço de Deus, o Senhor disse que iria levantar um profeta segundo o coração dele. E aí começa a nossa história com Samuel, aquele que estava a ouvir a voz de Deus, mas não estava a compreender. Aquele que tinha até acesso a Deus, mas não compreendia, não conseguia discernir qual era a vontade de Deus e qual era a voz de Deus a ser falada naquele momento. Quantos de nós estamos assim também? Até somos capazes de ouvir a voz de Deus, até somos capazes de ouvir Deus nos chamar, mas não somos capazes de nos movimentar na direção que Deus quer. Eli já não ouvia a voz de Deus. Por quê? Porque ele não reagia às maldades que seus filhos operavam. Os filhos de Eli, esses eram que não ouviam mesmo a voz de Deus, porque estavam em pecado. Mas Samuel ouvia. Samuel ouvia a voz de Deus, mas não compreendia. E eu percebo aqui, filho, que algumas coisas nos impedem de ouvir plenamente a voz de Deus. E no caso de Samuel era a imaturidade. A imaturidade de Samuel o impedia de ter uma compreensão boa daquilo que Deus estava a falar com ele. Ele era só um jovem, um menino, diz a Bíblia, que ainda o Senhor não havia se revelado a ele. E essa imaturidade, ela era tão profunda na vida de Samuel, que apesar de ter um coração em Deus, ele não era capaz de entender e de se movimentar na direção de Deus. Sabe, eu fico olhando muitas vezes para nós, né? Nós não temos que ter só condições de ouvir, porque o Senhor já morreu, o véu do templo já foi rasgado de alto a baixo, temos acesso direto a Deus, diferente dessa época que só os profetas, que só os reis, que só os sacerdotes tinham acesso ao Espírito Santo, acesso à vontade de Deus. Hoje todos nós temos acesso à vontade de Deus. Aí sabe qual é o estranho? É que apesar de termos acesso a Deus, muitas vezes caímos em ciladas por não nos movimentarmos em direção a Deus. Nós somos às vezes tão infantis, tão imaturos, que Deus está a falar, Deus está a se movimentar, a nos balançar por completo, mexer em nossa estrutura, e a infantilidade, a imaturidade tem nos impedido de perceber Deus e de entender a vontade dEle. Eu tenho visto isso com o Jean. Mas às vezes os crentes são assim com o Jean. Jean até ouve minha voz,
Ele até ouve minha voz, mas ele não é capaz de discernir minha vontade. Ele não é capaz de fazer uma compreensão de que está no culto, não pode mexer no celular. Ele não é capaz de compreender que na hora do culto é hora de adorar a Deus. Porque ele ainda não tem essa capacidade. Porque ele ainda é criança. Porque ele ainda vê as coisas de forma lúdica. E assim como Jean, muitas vezes estamos nós enxergando as coisas assim. Deus tem nos dado direções. Deus tem falado aos nossos corações. Deus tem levantado profetas para nos falar, para mudar nossas vidas. E a infantilidade tem nos impedido de nos mover em direção a Deus. A imaturidade de Samuel o impediu de ouvir a voz de Deus. E a sua imaturidade também vai impedir você de ouvir a voz do Senhor, de compreender. O medo também nos impede de nos movimentarmos em direção à voz de Deus. O medo é o maior assassino de profetas que possa existir. O medo é o que nos distancia de Deus. O medo é destruidor de sonhos. Pelo que a Bíblia relata aqui, Samuel até sabia o que fazer. Perdoe, Eli até sabia o que fazer, mas tinha medo de tratar disso com os seus filhos. Tinha medo de tratar disso com os seus filhos. Medo de repreender. Medo de estabelecer ali qual era a vontade de Deus para aquele povo. Ei, o seu medo pode lhe distanciar da voz de Deus completamente. Assim como distanciou Eli, um sacerdote que era da linhagem de Arão, que foi estabelecido sacerdote, mas que o medo dele de repreender sua casa, de pôr em ordem os seus filhos, de expor o pecado dos seus filhos, de disciplinar o pecado dos seus filhos, o medo de Eli, do nome dele cair em desgraça, do nome da família dele cair em desgraça, esse medo de Eli pôs ele em um lugar distante da voz de Deus. A Bíblia diz que aqueles que se aproximam de Deus têm que se aproximar por fé, crendo que Ele existe. Entenda, o medo vai lhe afastar de ouvir a voz de Deus e de se movimentar na direção dEle. Qual é o seu medo? Às vezes eu vejo os irmãos dizer assim, eu tenho medo do pastor. Quando o pastor chega na célula, eu tenho medo. O seu medo vai lhe tirar de ouvir a voz de Deus. Qual é o seu medo? Alguns têm medo de pregar. Deus te levantou e às vezes você pode ser assim como Paulo foi, como Jeremias. Você pode ser um grande pregador, mas o medo faz com que os seus ouvidos sejam cerrados, faz com que os seus ouvidos sejam fechados ao ouvir a voz de Deus. E dificilmente você vai se mover na direção de Deus enquanto houver medo no seu coração. Quem tem medo não tem fé. Quem vive no medo não viverá na fé. O medo impossibilita de vivermos uma vida plena de fé e amor. Então, se existe medo no seu coração, saiba que o medo tem lhe impedido de ouvir a Deus. E o pecado? O pecado dos filhos de Eli. Os pecados daqueles rapazes fizeram com que a voz de Deus se fechasse para toda uma geração. Diz a Bíblia que não havia mais profecia, não haviam mais visões. Eles até estavam à frente, mas estavam distantes dos olhos do Pai. Estavam distantes da vontade do Pai. E essa distância era tão absurda que fez com que Deus se calasse para toda uma geração. Não haviam profecias. Não haviam profecias. Simplesmente por conta do pecado daqueles filhos de Eli. No livro de Isaías diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Escuta, os nossos pecados fazem divisão entre nós e o nosso Deus. Os ouvidos de Deus não estão fechados, nem as mãos dele estão encolhidas, mas o nosso pecado nos distancia de Deus.
E sabe por que eu estou te dizendo o nosso pecado? Porque nós sempre apontamos o pecado do outro, mas o pecado do outro, o erro do outro, nunca vai me pôr em uma situação distante de Deus. A única coisa que me vai separar de ouvir a voz de Deus e de me movimentar em direção a Deus é o meu pecado. Chega de olhar para o pecado do outro. Chega de dizer que você não é mais feliz por conta do outro. Chega de dizer que você foi desmotivado por conta do outro. Chega, é o seu pecado que tem lhe separado de Deus. É o seu pecado que tem fechado os seus ouvidos para que você não ouça a voz de Deus. Eu não sei qual é o seu pecado, assim como você não sabe qual é o meu. Mas o seu pecado, escute, o seu pecado tem poder de lhe distanciar de Deus. Só o seu pecado. A Bíblia diz que nada, nem a profundidade, nem a altura, nem anjos, nem coisas do porvir, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, senão o nosso pecado. E eu não sei dar nome para o pecado de ninguém. Eu sei dar nome para os meus pecados. E eu te digo assim: o pecado pode tirar a sua linhagem. O pecado pode tirar a graça de Deus da sua vida. O pecado pode lhe afastar das promessas de Deus. Foi isso que aconteceu com os filhos de Eli. A promessa para eles era assumir o sacerdócio. A promessa para eles era ouvir a voz de Deus e transmitir essa voz de Deus com as pessoas, para as pessoas. As promessas para aqueles meninos eram promessas de serem bênção na casa do Senhor. Só que o pecado deles fez separação entre eles e Deus. E aí? Você entendeu que a única coisa que pode trazer desânimo ao seu coração são os seus pecados? Você entendeu que a única coisa que pode trazer tristeza para a sua vida é o seu pecado? Você entendeu que a única coisa que pode lhe separar de Deus é o seu pecado? É, filho, não é as palavras do pastor, são os seus pecados que estão escondidos. É, filho, não é porque não olharam para você e não falaram com você, é porque você tem pecado escondido. E esses pecados têm lhe impedido de ouvir a voz de Deus. Faz tempo que você não escuta a voz de Deus, por conta desses pecados que estão escondidos debaixo do tapete. Mas esses pecados lhe separam de Deus e da sua palavra. É triste, sabe? É triste. E junto com eles eu me lembro do Elias. O Elias não pecou. O Elias não pecou. O Elias não era menino. O Elias teve medo. Vocês lembram? Teve medo de morrer. Jezabel vai me matar. E o medo de Elias foi tão grande que ele partiu para a caverna para ouvir a voz de Deus. Então, se você for infantil, for criança na fé, se você tiver medo, ou se você estiver em pecado, a boa notícia para você é que Deus continua falando. Você pode dizer amém? Deus continua se manifestando. Deus continua se movendo. Deus continua se movendo. O Elias, nesse momento que o Elias teve medo, que pensou que ia morrer, que se afastou da profecia, que disse assim: a partir de hoje eu não sou mais profeta, eu vou me esconder no vale. Vocês lembram? O anjo chegou, deu uma comida para ele, e ele caminhou e foi para o monte. E quando chegou lá no monte, entendam, quando chegou lá no monte, a Bíblia diz que veio um grande terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Diz que veio um grande vento, mas Deus não estava no vento. Diz que veio fogo consumindo tudo, mas Deus não estava no fogo. E depois de tudo isso, veio uma voz calma e delicada, tranquila. E disse que ali era a voz de Deus. E Deus disse: Elias, sai daí e desce e vai profetizar. Aleluia. Mesmo se você for infantil, mesmo se você tiver medo, mesmo se você estiver em pecado, o seu Deus, Ele continua falando e se movimentando para lhe trazer para uma nova realidade. O seu Deus continua trabalhando para lhe ver no lugar que Ele sonha em lhe ver, no lugar que Ele estabeleceu para que você vivesse.
Para ouvir a voz de Deus, não brinque. Eu tenho que falar o seguinte. Eu anotei aqui algo bem interessante. A voz de Deus revela o propósito de nossas vidas. Eu não podia deixar de dizer isso. Por que é tão importante ouvir a voz de Deus? Porque a voz de Deus revela o propósito para nossas vidas. Quando nós não ouvimos a voz de Deus, nós deixamos de conhecer o propósito para o qual o Senhor nos escolheu. Quando nós deixamos de ouvir a voz de Deus, nós esquecemos o propósito para o qual fomos feitos. Foi isso que distanciou a casa de Eli do Senhor. Esqueceram que Deus havia os escolhido para serem sacerdotes. Esqueceram que Deus havia escolhido para serem representantes de sua palavra. E quando nós não ouvimos, nós esquecemos disso. Eu preciso te dizer que algumas coisas, algumas características que rodeiam a vida de todos aqueles que ouvem a voz de Deus. E especificamente falando desse caso, que foi o que nós lemos. Especificamente falando desse caso, eu quero citar algumas coisas que tinham na vida do Samuel e que precisam existir em nossas vidas, se é que nós queremos ouvir a voz de Deus e se nos movimentarmos em direção dela. Em primeiro lugar, um coração pronto a servir. Samuel tinha um coração pronto a servir. Enquanto Eli e os seus filhos celebravam os cultos, enquanto Eli e os seus filhos, eles colocavam a oferta no altar. Sabe o que era que Samuel fazia? Varria o chão. A função de Samuel no templo era varrer o chão. Era abrir e fechar as portas. Todos os dias Samuel abria e fechava as portas. Todos os dias Samuel limpava o chão. E pelo que o texto bíblico nos deixa, parece que ele também servia a Eli. As necessidades daquele homem que já era cego. Provavelmente Eli tinha necessidades à noite e chamava Samuel, e Samuel ia lá atendê-lo. Talvez Eli quisesse beber água e ele não podia ver, e não tinha filhos que o levassem. E Eli dizia: Samuel, e ele ia lá e dizia: eu quero água. E Samuel ia lá e levava água para Eli. E Eli dizia, talvez à noite: Samuel, eu quero ir no banheiro. E o Samuel levava o Eli ao banheiro. Ei, Samuel tinha um coração pronto a servir. Samuel tinha um coração voluntário, disposto a se entregar. Eu quero que você entenda isso, que esse coração voluntário, ele abre portas no mundo espiritual para a sua vida. Esse coração disposto a servir, simplesmente por servir, ele vai abrir portas na sua vida. Tem algumas pessoas que precisam entender essa alegria de servir. O texto não diz que Samuel queria ouvir a voz de Deus, não diz que Samuel queria ser sacerdote, ele sabia que não poderia ser sacerdote. O texto não diz que Samuel almejava em seu coração grandes coisas, mas mostra que ele era um rapaz que sempre estava pronto para servir. Você quer ouvir a voz de Deus? Se disponibilize a servi-lo. Se disponibilize a servir a sua casa. Se disponibilize a servir os seus. E é interessante aqui, porque vocês acham que Samuel não sabia o que era que os filhos dele faziam? Vocês acham que Samuel não tinha opinião formada acerca daquilo? Tinha. Mas ele era o sacerdote. Longe de Samuel não servir os sacerdotes por conta de seus pecados, o sacerdote ia prestar conta a Deus. E Samuel também sabia que prestaria contas a Deus. Mas Samuel tinha um coração pronto a servir, independente do que acontecesse. Eu quero chamar a isso. Se você quer servir, se você quer sentir, ouvir a voz de Deus, sentir a presença de Deus, tenha disponibilidade no seu coração em servir. Um dia teve uma pessoa aqui da igreja que me perguntou isso: pastor, o que eu faço para voltar a sentir a presença de Deus como antes? Eu disse para essa pessoa: volte a fazer o que você fazia antes. Volte a ter um coração voluntário. Volte a ter um coração disposto a servir, a limpar a igreja, a servir as pessoas, a abençoar as pessoas, que você vai ouvir a voz de Deus.
Em segundo lugar, o Samuel tinha um coração puro. Ei, você está aqui por qual motivo? Os filhos de Eli queriam pegar dos sacrifícios. Os filhos de Eli queriam pegar dos sacrifícios. Algumas pessoas vêm para a igreja porque querem ganhar dinheiro, querem enriquecer. Outras porque querem um carro novo, outras porque querem uma cura. Samuel não, tinha um coração puro. Ele só queria estar lá, alegre por estar na casa de Deus. Qual é a motivação do seu coração? A pureza do seu coração vai revelar a resposta de Deus para ele. Quanto mais puro for o seu coração, desprendido de sentimentos humanos, desprendidos da mundícia humana, desprendidos do pecado humano, mais atento você vai estar à voz de Deus. Enquanto os filhos de Eli viviam a pecar, e a pecar, e a pecar, Samuel continuava a servir, e a servir. Tenha um coração puro. Jesus disse que aqueles que têm um coração puro verão a Deus. É possível ter um coração puro, ter um coração desprendido de ambições humanas, ter um coração desprendido de sentimentos pecaminosos. Sabe? Enquanto Deus falava comigo sobre ter um coração puro, eu orei ao Senhor e disse: Senhor, nós nunca conhecemos o coração das pessoas. Nunca. Jesus, sabe, tinha um discernimento fantástico. Jesus dizia assim: olha, vocês me louvam com os lábios, mas o coração de vocês está distante de mim. Jesus conhecia o coração daqueles que o cercavam, que o seguiam. E eu estava dizendo isso para Deus: Senhor, como eu queria, como Cristo, conhecer o coração das pessoas. Saber o que está guardado lá dentro, onde ninguém é capaz de ver. E Deus falou algo ao meu coração, sabe, extraordinário. Diz que eu não preciso conhecer o coração de ninguém. Eu só preciso conhecer o meu coração. Samuel só conhecia o coração dele. Quais são as motivações do seu coração? Só você sabe. O que é que o seu coração almeja? Só você sabe. O que é que o seu coração aguarda? Só você sabe. O de Samuel estava pronto só a servir. Era um menino de coração puro. Em terceiro lugar, quem quer ouvir a voz de Deus, quem quer se movimentar na direção de Deus, tem que ter um coração obediente. Sem um coração disposto a obedecer, nunca você vai ouvir a voz de Deus. Jesus disse: aquele que me ama, guarda as minhas palavras e obedece, e eu me manifestarei a ele. Olha, aquele que me ama, ele obedece às minhas palavras, e eu me manifestarei a ele. Sabe por que algumas pessoas têm manifestação clara de Deus? Porque tem um coração disposto a obedecê-lo, um coração disposto a se render a ele, a se render àquilo que ele sonhou. O que Deus disser, ei varão, o caminho que Deus disser é o caminho que nós temos que andar. O que está escrito na palavra é o que nós temos que fazer. Mas como é difícil. Como é que nós vamos viver o que está escrito na palavra? Como é que nós vamos obedecer a palavra se nós não conhecemos a palavra? É preciso conhecer a palavra de Deus. É preciso guardar ela. É preciso viver ela. Se não for assim, não tem revelação de Deus. Nós nos acostumamos com os cânticos, nós nos acostumamos com a adoração, nós nos acostumamos a nos movimentar na adoração. Sabe?
E Deus está te chamando hoje a ter um coração obediente, a ter um coração rendido à sua palavra, à sua vontade. Foi isso o principal motivo que levou Deus a se revelar, a se manifestar a Samuel e não se revelar aos demais, porque Samuel tinha um coração pronto, disposto a obedecer. E muitas vezes nós ficamos escolhendo o que vamos obedecer e o que não vamos obedecer. Ah, eu quero isso. Não, perdoar é muito difícil, não dá para perdoar. Não, Deus, amar é muito difícil aquela pessoa, é muito difícil. Não, Deus, fazer isso não dá. Ei, Deus está te chamando a ter um coração disposto a obedecer. Só isso. Reza. Uma historinha que a gente ouviu no seminário, que um pastor estava pregando, e às vezes ele pregava e dizia, não, gente, esse texto no original não é assim. E às vezes ele dizia, não, gente, mas esse texto no original, esqueçam isso. E a mãe dele ficava lá sentada, só ouvindo. E um dia a mãe dele adoeceu, e ele foi na casa da mãe dele, e ela estava no leito de morte, e ele disse, traga uma Bíblia de mamãe, porque eu quero ler uma palavra para ela. E quando veio aquela Bíblia da mãe dele, e ele abriu, aquela Bíblia estava toda mutilada, toda cortada, faltando pedaços. E ele disse, mamãe, o que fizeram com sua Bíblia? E ela disse, fui eu, meu filho, fui eu. Todas as vezes que você pregava e dizia que aquilo no original precisava de alguma mudança, eu chegava em casa e cortava com a tesoura. Todas as vezes que você falava que aquele texto precisava de algum ajuste, eu cortava e tirava da minha Bíblia. Quantos textos você tem cortado da sua Bíblia? Quantas passagens das Escrituras têm sido tiradas por você? Deus quer falar para pessoas que têm um coração disposto a obedecer. Deus quer falar com pessoas que têm um coração rendido, contrito à obediência. Ei, se você não tiver um coração pronto a obedecer, você não ouvirá a voz de Deus. Ele não irá manifestar a graça dele a você. Não irá. Eu quero servir integralmente o que está aqui escrito, integralmente. Enquanto o meu coração ou o seu coração forem duros à vontade de Deus revelada nas Escrituras, nós não ouviremos a sua voz. Poderemos até conhecer esse livro todinho. Você pode até ler a Bíblia todinha, de Gênesis e Apocalipse, 2 vezes por dia. Você pode viver com ela lá do lado da sua cama. Você pode ter ela no seu celular. Pode estar aberta no Salmo 91. Mas se o seu coração não estiver disposto a obedecer o que está aqui, Deus não vai se manifestar a você. Você vai conhecer a letra. Você vai conhecer o que está escrito. Mas você nunca vai conhecer o Espírito de Deus. Aquele que guarda os meus mandamentos e os obedece, a esse eu me manifestarei a ele, disse Jesus no capítulo 14 de João. Você quer conhecer Deus? Quer ouvir a voz dele? Obedeça. E o teste com Samuel foi o mais difícil. Eu fico pensando, eu no lugar de Samuel, tinha tremido na base. A primeira vez que Deus falou com Samuel, sabe o que foi que ele disse para ele? Veja bem, Samuel, eu vou pôr fim à casa de Eli. Eu vou julgar a casa de Eli. Vou os tirar. Eles serão tirados do sacerdócio. Eu os rejeitei. E Samuel ficou lá. A Bíblia diz que ele não dormiu. Passou a noite lá. Quando amanheceu o dia, a primeira coisa que Eli... Ô Samuel, vem cá, meu filho. Aí lá vai Samuel. Ele disse, a voz lhe chamou de novo. Chamou. O que foi que ele disse? Eli estava sedento por uma palavra. O que foi que ele lhe falou, meu filho? E Samuel amava o Eli. E ele não recuou. Ele disse, sabe, Eli,
O Senhor falou que vai tirar a tua casa do sacerdócio, que vai pôr juízo e que vai tirar vocês. Que coragem, que ousadia, que obediência à voz de Deus. Que eu e você possamos ser tão obedientes como foi Samuel. A grande diferença nossa para Samuel é que na época de Samuel Deus precisava se revelar de uma forma específica, porque naquela época estavam se formando as escrituras. Hoje em dia, as pessoas não querem se movimentar pelo que foi escrito. Hoje em dia as pessoas querem se movimentar pelas emoções. E isso vai dar errado. Se você quiser conhecer a Deus, tem que conhecer e obedecer através das Escrituras. Virão profetas. Deus vai falar com homens, com mulheres. Vai revelar coisas que estão ocultas. Mas olhe, se você não tiver disposição para obedecer o que está aqui, você não vai obedecer nada mais. O que a Bíblia diz? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, então eu vou, é a toda criatura. O que a Bíblia diz? Que nós devemos amar os nossos inimigos, assim como nós amamos a nós mesmos, então eu vou amar. O que a Bíblia diz? Que eu tenho que congregar, então eu vou congregar. O que a Bíblia diz? Que tem que fazer discípulos, como Jesus fez, então eu vou fazer. O que a Bíblia diz? Tem que ser dizimista, então eu vou ser dizimista. O que a Bíblia diz? Tem que honrar os vossos pastores, então eu vou honrar o meu pastor, eu vou honrar a minha pastora. O que a Bíblia fala? O que ela falar, o que ela disser, eu vou seguir, eu vou obedecer. No dia que no seu coração houver essa disposição de obedecer a Deus, Ele vai se manifestar com glória, a sua pessoa. Ele vai mostrar para você coisas que você ainda não viu, coisas que você ainda não conhece. E eu gostaria de terminar essa ministração dizendo para você uma coisa. O ponto alto dessa revelação, o ponto alto de ouvir a voz de Deus, não está em ele não ter ouvido, mas está em Deus ter escolhido a Samuel. Você pode ser 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 Samuel. Ei, você pode ser Samuel. Não procure quem é Eli. Não procure quem está distante de Deus. Não procure quem não está obedecendo a Deus. Mas se coloque no lugar de Samuel. Senhor, eis-me aqui, eu sou Samuel. Senhor, eis-me aqui, eu estou pronto a te ouvir. Senhor, fala que o teu servo ouve. Se coloque no lugar de Samuel. Deus te escolheu para ser Samuel. Que o Senhor te abençoe.